meditar este ensino sobre a missionariedade da igreja, nós vamos compreender também que somos todos membros do corpo de Cristo. E se somos membros do corpo de Cristo, nós formamos uma unidade, nós constituímos uma única igreja, e esta igreja, ela está a serviço do Senhor. Nós precisamos então estar firmes nesta nossa caminhada, nessa nossa decisão por Jesus, porque se nós afastamos da igreja, se nós afastamos uns dos outros, nós não desempenhamos então a nossa função de ser membro do corpo de Cristo, que é anunciar o Evangelho, de levar almas para o céu, de salvar almas. Então a nossa função, o nosso ministério é muito importante. Cristo precisa de nós, Cristo precisa que nós saiamos a anunciar, porque muitos ainda não o conhecem, como nós já dissemos em outro momento. Precisamos então constituir esta unidade de ser o corpo de Cristo, ou seja, ser igreja, ser uma unidade, ser uma comum unidade com Cristo, vivermos em comunidade, desejando uns aos outros o bem comum. Se nós nos afastamos, nós desfalcamos esse corpo de Cristo. E Cristo precisa de nós, já que a palavra vai nos afirmar que nós somos membros do corpo de Cristo. Imagine você perder um membro do teu corpo. Imagina perder uma mão, perder um pé. Vai nos fazer muita falta. Assim também Cristo sente a nossa falta se nós nos afastamos dele. A palavra de Deus vai nos dizer, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 14, porque como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Meus queridos, a palavra então vem nos afirmar que nós somos partes do corpo de Cristo, que nós formamos em unidade o corpo de Cristo, porque nós recebemos o Espírito de Cristo, nós fomos batizados no Espírito Santo. Então não podemos estar desunidos, não podemos nos distanciar, precisamos nos aproximar cada vez mais do que o Senhor vem nos pedir aqui na Tua Palavra, andar conforme aos ensinamentos de Cristo. Lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus vai nos dizer que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, se nós constituímos o corpo de Cristo, nós estamos diretamente ligados a Cristo. E enquanto cabeça, é Ele quem dá a ordem, é Ele quem dá os mandatos missionários, é Ele quem nos envia a missão, pois é na cabeça que estão relacionados os sentimentos que são distribuídos para o corpo. E assim Cristo é aquele quem nos direciona. Nós não podemos estar desligados da videira verdadeira, que é o próprio Jesus. E assim formarmos com Jesus o corpo de Cristo, ligados a Cristo, permitindo que Ele nos direcione, que Ele dê o comando, que Ele nos indique o caminho a seguir, que Ele aponte para nós a direção, e que a nossa missão então seja desempenhada em função daquilo que é a vontade de Jesus. Ser membros do corpo de Cristo então é ser realmente aquele escolhido por Deus para desempenhar uma função. E aí nós paramos para nos perguntar: qual é a função que Cristo quer que eu desempenhe? Qual é o ministério
que Jesus quer que eu desempenhe a minha função. O fato é que, indiferentemente de qual ministério Jesus te colocar, você vai ser importante ali para Ele. Cristo precisa de nós porque nós somos diferentes uns dos outros. E porque nessa diferença formamos uma só unidade. Pois assim como Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, onde nós acabamos de ler, Coríntios 12, todo o trecho da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, vai nos afirmar que todos os membros são importantes porque desempenham diferentes funções. E assim somos nós, se nós desempenhássemos uma mesma função do outro, não teria sentido, porque Cristo precisa de nós para funções diferentes, para levarmos a palavra de Deus de uma maneira diferente. Às vezes a maneira como eu prego, a maneira como eu falo, não vai atingir a essência daquela pregação, não vai conseguir conquistar aquela alma para Deus. Mas se Cristo dá esta missão a você e você vai e anuncia a palavra, aquela pessoa que às vezes não foi tocada pela minha pregação será tocada pela sua, porque Cristo precisou de você naquele momento. E assim também lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 4, a palavra de Deus vai reafirmar mais uma vez: pois como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferente função, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Então a palavra de Deus vem reafirmar para nós que para constituir o corpo de Cristo, para constituir uma unidade com a igreja, Cristo precisa de mim e de você. Cristo precisa que estejamos vivendo em unidade, porque somente assim nós conseguiremos levar a palavra de Deus com mais força, com mais coragem, com mais ousadia. Quando estamos sozinhos, somos fracos, mas se estamos juntos, somos fortes. E assim o Senhor, Ele vai nos fazer cada vez mais fortes, porque Ele derramará sobre nós o Seu Espírito Santo, e Ele mesmo estará conosco no anúncio da missão até os fins dos séculos, porque Cristo jamais nos abandona quando Ele nos envia em missão. Meus queridos, então, peçamos ao Espírito Santo que Ele venha nos constituir cada vez mais nesta unidade. Deixemos o Espírito Santo nos conduzir na missão. Peçamos ao Espírito Santo que Ele venha direcionar cada um dos nossos passos, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de anunciar. Que o Espírito Santo venha nos conduzir, nos fazer compreender a palavra de Deus, nos fazer compreender a função que Cristo quer que eu desempenhe. Senhor Jesus, derrama sobre nós Teu Espírito Santo. Fazei, Senhor, que sejamos filhos obedientes à Tua palavra. Dai-nos coragem, Senhor, para anunciar com autoridade, com coragem, com ousadia. Encha, Senhor, o nosso coração de alegria. Encha, Senhor, o nosso coração de sabedoria. Nós queremos, Jesus, fazer parte, constituir a igreja como membros do Teu corpo. Ser, Senhor, membros do corpo de Cristo, para assim, Senhor, sermos direcionados por Ti. Ó Jesus, nós precisamos de Ti. Nós queremos ser Teus, Jesus. Nós queremos formar contigo uma só unidade. Nós queremos e nós permitimos que o Senhor haja na nossa vida, que o Senhor haja na nossa missão. Que não sejamos nós, Senhor, mas que seja o Espírito Santo nos conduzindo nesta missão.
nos levando a anunciar ousadamente, corajosamente. Glórias a Ti, Jesus. Seja adorado e glorificado, Senhor, para todos sempre. Amém.